Nossa, eu apliquei insulina e parece que não apliquei nada. E a gente acha que a insulina está com problema, troca a insulina, quem usa bomba troca o catéter, e o problema às vezes é a resistência insulínica. Então vamos lá, o que é resistência insulínica? A resistência insulínica é uma diminuição. Deixa eu colocar um ponteiro aqui com uma pontinha, igual nas outras aulas, para facilitar. É uma diminuição da sensibilidade à insulina. Ou seja, existe uma dificuldade para a ação biológica da insulina. A insulina não consegue agir da mesma forma do que quando não há resistência. Qual é a consequência? Eu vou precisar de mais insulina para diminuir essa glicemia. Quais são as situações em que ela acontece? Pessoal, tem várias, tá? No curso, a gente vai ter essa aula aqui muito maior, mas para a gente não se alongar demais, eu coloquei algumas. Então, por exemplo, inflamação, situações de inflamação, você vai ter resistência insulínica. Puberdade, você vai ter resistência insulínica. Situações de estresse emocional, tá? Aumento de peso. Então, a criança que está crescendo, ou está gordinho, o paciente adulto está aumentando de peso, isso também vai gerar uma resistência insulínica. E a hiperglicemia. Quem estava na aula de ontem, quando eu falei que hiperglicemia gera resistência insulínica, vai entender hoje o porquê. Se você não estava ontem, te convido a assistir a aula de ontem. Então, vamos começar a falar passo a passo dessas aulas, desses pontos, para que a gente possa entender como é que acontece a resistência insulínica. Vamos começar com a inflamação. Bom, o que acontece numa resposta inflamatória? E já adianto a vocês que toda vez que eu tenho uma infecção, eu tenho uma inflamação junta. Nem sempre a inflamação tem infecção. Então, vou dar um exemplo. Se eu tiver uma tendinite, tá? No meu tornozelo eu tô com uma tendinite. Eu tenho infecção? Não. Eu tenho inflamação, certo? Certo. Mas se eu tiver uma infecção de garganta, eu tenho inflamação? Sim. Então, toda infecção caminha junto com uma inflamação, tá? Então, guardem isso. A inflamação, durante o processo inflamatório, existe a produção de citocinas inflamatórias. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nesse nome. Por quê? A gente está aí no segundo ano de pandemia por Covid e o que mais se fala é tempestade de citocina, o processo inflamatório que o Covid provoca gera várias sequelas. Exatamente isso. Durante o processo inflamatório, existe produção de citocinas inflamatórias. E daí, Cristine? E daí que a citocina age no receptor de insulina, alterando, diminuindo a produção, diminuindo a capacidade da insulina. Peraí, só um minutinho aqui. Oh, meu Deus, pronto. A citocina age no receptor de insulina, diminuindo a sinalização. Eu vou mostrar para vocês aqui a imagem e você vai entender melhor. E isso gera resistência insulínica. Quando que acontece a citocina? Situações de disbiose intestinal. Cristine, o que é disbiose intestinal? Se eu tenho uma microbiota intestinal que se altera com o tempo, eu altero a microbiota e gero resposta inflamatória. Como assim? Por exemplo, má alimentação, uma alimentação ruim, inadequada, com poucas fibras, desbalanceada, ela vai gerar uma disbiose intestinal. E a disbiose intestinal gera citocina. Por isso que é importante um nutricionista na sua vida, para que ele consiga, com a alimentação e às vezes com a suplementação com probiótico de forma adequada, conseguir corrigir essa disbiose. Acontece também durante infecções. Então, como eu falei, toda infecção cursa com um processo inflamatório. E olha que interessante, adipocina. Esse nome te lembra o que é adipocina? Te lembra adipócito. Adipócito é a célula do tecido adiposo.
Horas, se eu tenho muito tecido adiposo, a minha célula adiposa produz adipocina. A adipocina é a citocina do tecido adiposo. Ai, meu Deus, já não bastava ter uma pochete na barriga, você vai me dizer que a pochete produz inflamação? Exatamente isso. Tá? Então, não basta só ter a pochete ainda traz junto um processo inflamatório. Então, eu fiz um esqueminha de coração aqui para vocês entenderem. Aqui eu tenho a membrana de uma célula qualquer e eu tenho aqui um receptor de insulina. Quando a insulina se liga no receptor, olha o que vai acontecer. Isso gera uma sinalização dentro da célula e aí eu vou levar os transportadores de glicose, que se chamam GLUT4, para a superfície da célula e eu consigo transportar, portanto, a glicose. Final feliz. Isso é lindo, né? É. Mas, se surgir citocina inflamatória, porque está tendo uma infecção, por exemplo, no meu organismo, as citocinas inflamatórias se ligam aos receptores de citocinas e elas atuam no receptor de insulina, causando uma alteração ali na capacidade de fosforilação. E olha o que acontece? Acabou. Eu não consigo mais mandar o transportador para a superfície. Resultado, eu vou precisar de uma quantidade de insulina muito maior para fazer a mesma coisa. E você vê isso na prática. Você começa a aplicar insulina e não faz efeito, a glicemia só sobe. Pode procurar se tem algum processo inflamatório, tá? Pode ser uma das causas. Outra causa, obesidade. Nós vivemos numa fase aí pós-pandemia que ninguém passou ileso, todo mundo engordou. E esse engordar significa aumentar o tecido adiposo. Qual é o problema de eu aumentar o meu tecido adiposo? E aí eu falo principalmente desse tecido adiposo visceral. E falo também para as mães aí que estão me escutando, porque eu sei que muitas de vocês, como eu, no pós-diagnóstico, teve alteração de peso. Algumas emagrecem, mas infelizmente a maioria de nós engorda. E aí fica com aquela adiposidade visceral. Qual é o problema da adiposidade visceral? É que existe, da mesma forma que eu falei lá na aula de ontem, que existe glicotoxicidade, existe uma coisa chamada lipotoxicidade. Ou seja, o tecido adiposo, ele tem uma ação tóxica. Como assim? Vamos entender. Toda vez que eu tenho muito tecido adiposo visceral, ou seja, aquela barriguinha de chope, por exemplo, aquela pochete também, mas principalmente a adiposidade visceral, aquela do abdômen mesmo, significa que eu vou ter esse AGL aqui se chama ácido graxo livre. Ou seja, esse ácido graxo livre eu coloquei aqui, ó, de amarelinho já para lembrar gordura para vocês. Quanto maior é o meu peso, maior a quantidade de ácidos graxos livres. E esse ácido graxo livre, ele também diminui a sinalização da insulina no receptor dela. Resultado, eu vou ter resistência insulínica. Eu vou precisar de uma quantidade muito maior de insulina para fazer o mesmo efeito. E aí a glicemia fica mais alta. Além disso, esse aumento de ácido graxo livre, e agora eu vou dizer o seguinte, se eu tenho uma dieta muito rica em ácido graxo, ou seja, como muita gordura, e aí cuidado para quem faz low carb, tá? Low carb é ótimo, mas precisa ser orientada por um nutricionista. Porque quando eu tiro o carboidrato, para eu ter a mesma saciedade, eu preciso aumentar a ingestão de proteína e gordura. E aí, toda vez que eu tiro esse carboidrato, dependendo do quanto eu tiro,
eu vou ter posso ter, isso não quer dizer que todo mundo que faz low carb acontece isso, tá? Por favor, mas existe uma probabilidade grande de aumentar a ingestão de gordura. Então, se essa minha dieta for rica em gordura, eu vou ter muito ácido graxo. E isso no fígado vai gerar ele vai entrar numa via para aumentar a produção de glicose. Pouco, mas isso acontece. E aí eu também aumento a glicemia. Tá? Agora, mais uma coisa. Se eu tenho muita adiposidade visceral, ou seja, se eu tenho muito tecido adiposo, as minhas células adiposas produzem, como eu disse para vocês, adipocina, que é uma citocina inflamatória. E ela também atua diminuindo a sinalização no receptor de insulina. Resultado, resistência insulínica e aumento da glicemia. Então, eu também fiz um outro esqueminha aqui para gente. De novo, eu tenho a membrana das células, eu tenho aqui, o normal seria chegar a insulina, estimular os receptores, ter toda uma sinalização, tá? Não vou colocar a sinalização aqui, que é bem molecular, vocês não iriam suportar aqui, mas uma vez que a insulina chega no seu receptor, ela vai disparar a subida para a superfície da célula de transportadores de glicose, que é o GLUT4. E aí a glicose entra. Então, liguei a insulina, eu levo o transportador de glicose e a glicose entra. Mas, se eu tenho muitos ácidos graxos livres por conta da minha dieta, tá? Ou porque eu tô com muito tecido adiposo visceral, eu vou olha só, aqui o ácido graxo vai atuar no receptor, provocando uma diminuição da ação da insulina aqui nesse receptor. Além disso, eu tenho a produção de citocinas inflamatórias e a citocina vai agir também inibindo esse receptor. Qual a consequência? Eu diminuo então a subida desse transportador. Resumindo, eu vou precisar de uma quantidade muito maior de insulina para fazer o mesmo efeito. Por isso que o paciente obeso, ele precisa aumentar a quantidade de insulina. Por isso que quando eu vou aumentando a ingesta de muita gordura, eu também, depois de algumas horas, eu também vou ter impacto na glicemia, eu vou aumentar a necessidade de insulina.